Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula sobre matemática falando do assunto domínio de uma função. Observe que nessa aula eu vou calcular o domínio de uma função que tem raiz quadrada no numerador e raiz quadrada no denominador. Então essa questãozinha aqui é um pouquinho mais evoluída, mais legalzinha, digamos assim. E vamos lá resolver ela então. Pessoal, acompanhe a leitura. O domínio da função f de x igual raiz quadrada de x mais 8 dividido por raiz quadrada de menos 4x menos 16 é... Gente, observe que nesse caso eu tenho que encontrar todos os valores de x que satisfaçam as restrições dadas aqui. Quais são as restrições? Se você pensar na raiz quadrada que está no numerador, a conta dentro do numerador nunca pode ser negativa, mas ela pode ser zero. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de zero? Raiz quadrada de zero é zero. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Qual é a raiz quadrada de menos 5? Raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais não existe. Então, a única restrição para a raiz quadrada lá no numerador é que tem que ser positivo ou zero. Então, vou escrever aqui, ó, a conta que está dentro da raiz, a expressão x mais 8... x mais 8 tem que ser maior ou igual a zero. Se ela for maior, ela é positiva. Se ela for igual a zero, tudo bem. Beleza, então ali nós temos a primeira restrição. Vamos ver agora a restrição no denominador. Observe que aqui eu tenho raiz quadrada de menos 4x menos 16. E é um pouco diferente, porque no denominador, o que você tem é o divisor. E o divisor nunca pode ser zero. Você pode ter um divisor negativo, você pode ter um divisor positivo, mas divisor igual a zero não pode. Beleza. Como está dentro da raiz quadrada, essa expressão toda aqui, ela não pode ser negativa. Dentro da raiz não pode. Então, nós temos dois problemas aqui, o giz caiu. Dois problemas. Como a raiz quadrada está no divisor, não pode dar zero. A expressão que está dentro da raiz quadrada também não pode dar número negativo. Não pode ser zero, não pode ser número negativo, só sobrou os números positivos. Então, eu tenho que garantir que menos 4x menos 16 é um número positivo, ou seja, maior que zero. Tranquilo? O que eu vou fazer agora é desenvolver isso aqui isolando o x. Vou passar o 8 para lá. Então, eu tenho que x é maior ou igual a 8. Ele era positivo, foi para lá, negativo, menos 8. Pronto, aqui está bom. Agora eu vou aqui, ó, vou desenvolver esse. Então, aqui eu tenho que menos 4x. Vou passar um menos 16 para lá. É maior que 16 positivo. Vou tirar esse sinal de menos, multiplicando tudo por menos 1. Aí, menos vezes menos mais, deu 4x. Menos vezes o sinal da desigualdade, inverte a desigualdade. Menos vezes 16, menos 16. Pronto, agora eu passo o 4 dividindo. X tem que ser menor que menos 16 dividido por 4. X tem que ser menor que... menos 16 dividido por 4, menos 4. Observe, então, que agora eu tenho duas situações. Para satisfazer a parte de cima, que é a raiz quadrada de x mais 8, o x obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a menos 8, certo? Para satisfazer a raiz quadrada que está no denominador, então, eu tenho que o x obrigatoriamente tem que ser menor que menos 4. Menor que menos 4. O que eu tenho que entender é o seguinte, eu procuro um x que satisfaça as duas condições simultaneamente. Os valores que eu encontrar têm que satisfazer a de cima e a de baixo, porque isso aqui é uma única função. Tranquilo. Como eu vou fazer isso? Deixa eu pegar outro giz aqui, ó. Para a primeira situação, vou pegar uma reta aqui. Para a segunda situação,
Vou pegar outra reta. Certo? Então, vamos lá, ó. No primeiro caso, eu tenho que garantir que x é maior ou igual a menos 8. Como é maior ou igual, bolinha fechada. Vou fazer de conta que o menos 8 está aqui, ó, menos 8. Então, x maior ou igual a menos 8. Então, todos os valores que são maiores ou iguais a menos 8 podem participar do domínio da função, no caso de cima lá. No caso de baixo, x tem que ser menor que menos 4. E aí você tem que lembrar, se você errar a posição do menos 4 em relação ao menos 8, você erra tudo. Ó, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4. Então, o menos 4 é mais ou menos aqui, ó. Só que agora na retinha de baixo. E como ele fala x menor que menos 4, isso quer dizer que aqui é bolinha aberta. Certo? Tranquilo? Então vamos lá, só ver agora. Para satisfazer a situação de baixo, x tem que ser menor que menos 4. Ou seja, eu quero pegar todos os valores que estão para cá, ó. Todos os valores. Beleza. Pessoal, para finalizar, eu vou fazer a reta que vai ser a resposta. Essa reta aqui, ó, vai juntar as duas situações em uma só. Porque lembra, eu tenho que achar os valores que satisfaçam as duas condições simultaneamente. Quais são os valores que satisfazem as duas situações simultaneamente? São a parte onde a retinha está rachurada pela essa cobrinha aqui, ó, simultaneamente, tanto na de cima como na de baixo. Então, a parte que está simultaneamente, tanto em cima como embaixo, é do menos 8 até o menos 4. Beleza? Veja que do menos 8 até o menos 4, a cobrinha aqui está nas duas retas. No menos 8, eu tenho que a bolinha fechada. No menos 4, bolinha aberta. Então, eu tenho quais são os valores de x que satisfazem as restrições dadas por essa função? São todos os números compreendidos entre menos 8, incluindo menos 8, até chegar no menos 4, excluindo o menos 4. E a resposta linda poderia ser assim, ó. A resposta gráfica já está aqui. Essa é a resposta gráfica. Nós poderíamos colocar que o domínio da função f é igual ao intervalo fechado em menos 8 até chegar no 4 aberto, não é no 4, é no menos 4, beleza? De menos 8 a menos 4. Ou nós podemos colocar que o domínio da função é o conjunto formado por todo x pertencente aos reais, tal que x obrigatoriamente é maior ou igual a menos 8, ó, maior ou igual a menos 8, x é maior ou igual a menos 8, e estritamente menor que menos 4. E pronto, finalizamos. Agora, pessoal, deixa eu só falar, eu estudei na UEM, e na UEM os professores adotam uma segunda notação para isso aqui, ó. Isso aqui poderia aparecer no gabarito assim também, ó. Tem professor que adota isso aqui, ó. Fechado em menos 8, fechado em menos 8 e aberto em menos 4. O menos 4 poderia aparecer assim, ó. Perfeito? Também é uma notação. Então, resolvi o exercício, apresentei as formas de marcar no gabarito e finalizar a questão. Foi bem tranquila, mas nem todo mundo consegue fazer isso aí. Muitos alunos não viram e outros esqueceram. Perfeito? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!